3, 4, 5. Falta um, né? Boa noite. Doutor Otávio. Falta um só, quem está aí? Espera aí. Assim. Ficou bom? Quem que falta aí? Falta um só, pede para um vir. Invocando a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos, solicitando a todos que em pé ouça a execução do hino nacional. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. O vereador Euripinho solicita dispensa da leitura regimental. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que manifestam.
Aprovado por unanimidade a suspensão da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco em votação a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Não está dando som aqui. Ó, segura isso aqui, tá? Isso aqui eu vou pedir para que vá. Requerimento número 396/2005 do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira, que requer licença da sessão ordinária a realizar nesta data por motivo de doença. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários que manifestem. Aprovado por unanimidade. Estando presente o suplente Aparecido Alves, Donizete Alves Cipriano, brevemente cientificado, solicito que tome o seu lugar no plenário. Depois. Eu solicito que venha ocupar a segunda secretaria o vereador Euripinho. Na ausência do vereador Sebastião Rodrigues de Oliveira Mandioquinha. Requerimento 403 de 2005, do vereador Paulo Henrique Corrêa, requer licença da sessão ordinária realizada nesta data por motivo de doença. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam, aprovado por unanimidade. Estando o suplente Jair Soares Bispo presente brevemente cientificado, solicito que tome o seu lugar no plenário. E desejando boa-vinda aos dois vereadores. O que é isso aqui? Ato da mesa número 02 de 2005, está à disposição dos senhores vereadores a transferência da sessão da Câmara, na nossa reunião, do Derby Clube para cá. Eu acredito que todos já estão cientes. Ofício. Sem número, processo 1359, Calixto Jarba Calil, presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. Fórmula denúncia sobre o ato irregular do senhor prefeito municipal, referente ao decreto número 5.836, de 9 de janeiro de 2005, sobre a abertura do comércio aos sábados, domingos e feriados. Eu solicito ao primeiro secretário que, por gentileza, proceda à leitura. Sindicato dos Empregados no Comércio de Barretos, Que é isso aqui? órgão de representação profissional, por intermédio de seu presidente, Calixto Jarba Calil, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência denunciar formalmente perante o Poder Legislativo Municipal ato irregular do senhor Prefeito Municipal, Dr. Emanuel Mariano de Carvalho, referente à edição do Decreto Municipal 5.836, de 9 de junho de 2005, que dispõe sobre o funcionamento do comércio em geral aos sábados, domingos e feriados, no município de Barretos, no exercício de 2005. Se há necessidade de aprofundamento do aspecto técnico-jurídico, está evidente que o decreto em questão é irregular, porque trata de matéria que, a rigor, só poderia ser tratada por lei específica, que necessariamente deveria passar pelo regular processo legislativo perante a Câmara Municipal de Barretos. Diz o artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, parágrafo 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que se trata a lei anterior. Parágrafo 2º.
a nova lei que estabeleça disposições gerais ou especiais, a par das existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. A lei de introdução ao Código Civil não deixa dúvidas de que uma lei só será revogada, alterada ou modificada total ou parcialmente mediante a edição de outra lei, sendo competente, por disposição constitucional, o Poder Legislativo. Sendo a elaboração de lei, especificamente aquela que reinstitui o Código de Postura do município de Barretos e dá outras providências, Lei Municipal 2109, de julho de 87, da mesma competência da Câmara Municipal, a revogação ou modificação da mesma lei compete ao Poder Legislativo Municipal. Portanto, a iniciativa, tramitação e aprovação de lei há de se observar o devido processo legal, considerando os princípios constitucionais daqueles contidos na Lei Orgânica do Município, a saber, artigo 53, a iniciativa da lei complementar e ordinárias cabe a qualquer vereador, à comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica. Artigo 55. São objetos de leis complementares as seguintes matérias. Inciso 3º, Código de Postura. A Câmara Municipal de Barretos tem a obrigação legal de fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, principalmente quando há invasão de sua competência, como ocorre no caso em apreço, tomando todas as providências legais para que o ato viciado seja desfeito numa forma legal. O prefeito municipal jamais pode, via decreto, revogar parcialmente, alterar dispositivo do Código de Postura, sem que a matéria passe pelo devido processo legal perante o Poder Legislativo. Nem se diga, sob pena de cometer heresia jurídica, que se trata de um decreto regulamentar. A regulamentação de leis por decreto diz respeito à melhor compreensão de sua execução, não servindo nunca de pretexto para a modificação da lei. Assim, a entidade sindical, entendendo que o Decreto Municipal 5.836, de 9 de julho de 2005, é nulo de pleno direito, requer o processamento da presente denúncia até o fim para que seja sanado o vício. Termos em que pede deferimento. 27 de junho de 2005, Calixto Jarbas Calil, presidente. Será encaminhada às comissões de Justiça. Não, vou encaminhar para a Comissão de Justiça. Se ela solicitar, sim, será encaminhado para o jurídico. Edital número 494, solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Edital 494, audiência pública. Luiz Carlos Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições, em cumprimento ao deliberado pelo plenário deste Legislativo, em aprovação do requerimento 331/2005, de autoria do vereador Existo Hélio Fernandes César, fica convocada a audiência pública a realizar-se no dia 1º de julho de 2005, sexta-feira, às 20 horas, no prédio situado na Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargo, 2010, entre as avenidas 44 e 46, para discutir o programa da Frente Parlamentar contra a Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Registre-se e cumpra. Publicado e divulgado na imprensa diária, afixando no lugar público de costume e dando ciência por cópia ao chefe do Poder Executivo e aos senhores vereadores, bem como oficiando os representantes constantes no requerimento em questão e demais interessados. Dado e passado na sala de sessões vereador Rui Menezes, aos 27 de junho de 2005, eu, André Luiz Rezec, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevo e assino. Luiz Carlos Anastácio, presidente. Segue anexo o convite do lançamento da 28ª Festa do Cavalo de Colina. Se encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite. Secretaria do Estado de Negócios e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 33º Batalhão da Polícia Militar do Interior e 1ª Companhia da Polícia Militar. Solenidade da formatura e entrega de certificado e conclusão do PROED, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, a ser realizar no dia 30 de junho, às 18h30, no Ginásio Municipal João Batista da Rocha Rochão,
encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para lançamento da Frente Parlamentar em Defesa ao Setor Produtivo Paulista a ser realizado no dia 29 de junho de 2005, às 10 horas, no auditório André Franco de Moura, na Avenida Pedro Alves Cabral, número 2001, Parque Ibirapuera, São Paulo, à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Convite do Corpo de Bombeiro para solenidade alusiva no Dia do Bombeiro Brasileiro e encerramento das Olimpíadas Técnica Profissional a ser realizado no 1º de julho de 2005, às 10 horas, no quartel na Avenida 39, número 322. Encontra à disposição dos senhores vereadores na Secretaria. Esse aqui eu vou deixar para o último. Ordem do dia. Cadê? Atenção dos senhores vereadores, que nós vamos votar no projeto de lei 031. Senhores, eu solicito a atenção das lideranças. Nós vamos votar no projeto de lei número 031 de 2005, que estabelece a diretriz a serem observada na elaboração da lei orçamentária do município para exercício 2006 e da outras providências. Está em discussão. Eu peço desculpa ao plenário e à galeria que o ar não está sendo ligado, pois o vereador André Luiz Rezec esteve internado com pneumonia e é por esse motivo que nós não ligamos o ar do auditório. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, eu solicitei a palavra para discutir sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias dos Municípios, porque a questão de 2 sessões atrás foi aprovado, inclusive, um requerimento de minha autoria, solicitando ao senhor prefeito municipal que encaminhasse uma versão da qual excluísse a Fundação Educacional de Barretos. Essa é a primeira vez na história de Barretos que a Fundação Educacional de Barretos se encontra inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Primeiro, a Fundação Educacional de Barretos foi declarada já pelo Ministério da Educação e Cultura como fundação de entidade privada, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declarada como entidade privada, inclusive com um parecer emitido pelo próprio senhor secretário municipal de Educação do município, que foi entregue uma cópia a cada vereador. E a fundação, pela primeira vez, se consta. Mas o mais grave não é o fato de ter inserido a primeira vez, muito embora, que fique claro, a prefeitura não repasse nenhum centavo à Fundação Educacional de Barretos. Ela simplesmente pegou os valores arrecadados pela fundação e os valores gastos pela fundação. E o pior, destinou em algumas obras para a fundação, sem sequer ter o trabalho de ouvir alguém na fundação, de perguntar alguma coisa e saber. E acabamos vendo algumas coisas até interessantes aqui nessa lei de diretrizes. Por exemplo, destina uma verba de R$55 mil para a construção de uma biblioteca na FEB. Ora, R$55 mil para a construção de uma biblioteca, nem se for de zinco, nem se for um barraco de favela, você vai construir uma biblioteca, muito menos com coisa. Como é de conhecimento de todos, a Fundação está passando por um processo de transformar como centro universitário. A biblioteca está acabando a segunda reforma, e só nessa segunda reforma já foram gastos mais de R$150 mil. Então, primeiro, para o ano que vem, não é necessário nenhuma reforma de biblioteca, porque a biblioteca já encontra dentro dos padrões para centro universitário, acabando agora essa nova reforma. Uma outra construção de um teatro na FEB com R$55 mil. Será que alguém conhece algum teatro que dá para construir com R$55 mil? Um outro ponto grave, fixou o aumento de salário da fundação em 6%. A fundação segue e seguiu nos 40 anos de existência o dissídio da categoria definido pelo SEMESP e pela FET, que é o Sindicato das Mantenedoras de Ensino do Estado
de São Paulo e pela Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de São Paulo. Como se definir um aumento na lei de diretrizes orçamentárias? E o mais grave, nós temos agora já aprovado para o ano de 2006 o curso de zootecnia que vai estar sendo implantado na FEB, que não é previsto. Vão precisar de reformas e obras para construção, para funcionamento do curso de zootecnia, que também não existe aqui. Temos os centros universitários e estamos aguardando nos próximos dias a aprovação do curso de agronomia. Quer dizer, a fundação, a partir da aprovação disso, ela ou entra na justiça pedindo anulação, ou ela está fadada a fechar o curso, não abrir o curso de zootecnia, não abrir o curso de agronomia. É simplesmente uma aberração. Eu acho lastimável querer fazer política com a Fundação Educacional de Barretos, que é o que está ocorrendo nesse caso. Porque foi procurado o senhor prefeito municipal, foi feita uma comissão de pessoas, de professores da Fundação Educacional de Barretos, inclusive composta pelo senhor secretário municipal de Educação, que é professor, que conhece o caso, pelo irmão do secretário da Saúde, doutor Yunes, que é professor da Fundação Educacional de Barretos, pelos ex-promotores Paulo Kalinauskas, Zé Henrique de Freitas, por pessoas que são apolíticas, que não são ligadas a políticas, pedindo simplesmente que tivesse um pouco de consideração e não por motivos políticos se colocasse. Reafirmo, é a primeira vez na história de Barretos que está ocorrendo isso. Infelizmente, eu acho que teria meu voto favorável, eu acho que seria o voto favorável de todas as coisas. Eu vou votar contra, porque a partir do momento, eu tinha perguntado a data para apresentar uma emenda, a Nery tinha me passado uma data, e quando eu trouxe para trazer, ela falou assim, que tinha se enganado, e ela está aqui, que era até a semana passada que ela tinha errado a data. E só por isso não apresentei uma emenda em tempo hábil, porque consultei a data e foi me passada uma data que depois não se tornou, não era a data real, daí eu não pude mais apresentar. Então, só por isso não apresentei essa emenda, e hoje fizemos o requerimento, solicitamos, procuramos o senhor prefeito. E como não foi coisa, não me resta outra alternativa hoje, como presidente da FEB também, a não ser votar contra. E, caso a lei seja aprovada, infelizmente, a Fundação Educacional de Barretos, até na defesa dos seus próprios interesses, estará tendo que entrar na justiça para a revogação dessa lei. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Francisco Abrão Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, cidadãos, imprensa, eu só queria me reportar diretamente a Vossa Excelência, vereador André, que eu acho que Vossa Excelência está no seu direito e na defesa daqueles referenciais que Vossa Excelência defende, e nisso não há o que questionar, Vossa Excelência está correto. Com relação ao que Vossa Excelência está questionando a respeito da validade da lei de diretrizes, também não vou questionar. Mas há uma coisa, senhor vereador, que eu quero deixar aqui, inclusive documentado, que eu não concordo de forma alguma com Vossa Excelência, nem com ninguém, dizer que está se tendendo a fazer com a Fundação um processo político. Nada disso, vereador. Sempre foi e sempre será. Inclusive agora, por parte de Vossa Excelência, na administração de Vossa Excelência, na condução de Vossa Excelência à presidência da Fundação, e nos interesses levados, porque a gente sabe, inclusive, porque foi formulado aqui um pedido a Vossa Excelência para responder como é que vai ser o processo sucessório, Vossa Excelência não respondeu. Acho que essas coisas não têm que ser levadas nesse campo. Não coloco as coisas num nível diferente daquilo que eu estou falando. Como eu disse, sempre foi e sempre será. Onde existe o ser humano, existe uma conotação política. Lá na Fundação não é diferente. O problema que está existindo lá é que está existindo uma política de uma forma unidirecionada. Em muitos aspectos positiva, porque há conquista de cursos, e isso é o que interessa para a nossa comunidade. Mas em outro aspecto, não. E Vossa Excelência sabe perfeitamente de quantas coisas eu estou dizendo a respeito disso. Claro, quantas Vossa Excelência quiser.
A decisão de não responder os requerimentos foi uma decisão minha, foi uma decisão tomada por unanimidade pelo Conselho Diretor. Inclusive, Vossa Excelência sabe que a Câmara Municipal moveu um processo contra a Fundação, solicitando uma liminar para que a Fundação fosse obrigada a responder os requerimentos. Essa liminar foi negada e até hoje está aguardando o julgamento do mérito. Então, ainda não existe. E foi negada já com base que a Fundação ela é tida como uma fundação de direito privado, não de direito público. O que ocorre é o seguinte: o vereador Otávio, às vezes, que fez algumas questões, eu disse que respondo o que quiser. O que não pode é ficar fazendo um denunciando. Se falou de bolsa, se falou de tudo isso, tudo que foi criticado, a Fundação tomou cuidado de encaminhar ao Ministério Público, das bolsas mesmos. O Ministério Público se manifestou, o Tribunal de Contas já manifestou pela regularidade, vereador. Então, o dia que tiver alguma denúncia concreta, eu acho sim que deve ter sido tomada. Eu estou na Fundação Educacional de Barretos há 8 anos e fui eleito todas as vezes como o candidato mais votado. Como é feito, não foi respondido ainda não, mesmo porque está na pauta de hoje para ser votado. Como é feita a eleição? A eleição é feita do mesmo jeito que é feita há 40 anos. A Fundação tem 40 anos e não foi mudado o processo eleitoral da Fundação. Não foi mudado em absolutamente nada. O vereador Existo já foi conselheiro da FEB, o vereador Lilico já foi conselheiro da FEB. Então, o processo é um processo onde são ouvidos alunos, professores, funcionários. Se for para ver em questão de bolsa, durante o período eleitoral, a única coisa que teve foi perda de bolsa. Se tirou bolsa de várias pessoas, as bolsas saíram depois da eleição. Então, não existe, e isso eu falo de peito aberto, de cabeça erguida, e convido Vossa Excelência para ir lá e ver como é feito o processo. Vossa Excelência é meu convidado para ir lá conversar com pessoas, como, por exemplo, o Dr. Zé Henrique de Freitas, que faz parte da Comissão de Bolsas. A presidente da Comissão de Bolsas é a Cis Cavai Marcos, que é filha do Cavai, que não é politicamente ligada à família Rezec, que não é feito dessa forma. Então, o critério é um critério matemático, feito por uma comissão de 36 pessoas. São 36 pessoas indicadas pelo curso, não passa pelo Conselho Diretor. Eu, pessoalmente, não indiquei nenhuma pessoa dessas. Então, o que acontece é o seguinte: o que não pode é ficar, primeiro se denuncia e depois vê o que está acontecendo. É só por isso. Agora, as dúvidas que quiser, via requerimento, até essas ações judiciais, é uma decisão do Conselho Diretor e não vai ser respondido. Agora, o que Vossa Excelência ou qualquer vereador quiser perguntar, estou inteiramente à disposição e falo sem problema nenhum. Quer saber como que é o processo eleitoral? Eu já digo aqui. O processo eleitoral começa da seguinte forma: existe uma congregação, a congregação é composta pelos coordenadores de curso, por professores eleitos por categoria docente, ou seja, graduado, especialista, mestre, doutor, pelo presidente da Associação de Funcionários da FEB, pelo presidente da Associação dos Professores da FEB, pelo presidente do Diretório Central dos Estudantes e pelo presidente do Conselho Diretor. Diretor do CETEC, diretor do Centro de Pós-Graduação e diretor-geral. Essas pessoas se reúnem, indicam os nomes vão à votação. A votação ela tem um critério definido com peso: 5 para professor, 3 para funcionário e 2 para aluno. A partir daí é composta uma lista tríplice por nome, ou seja, 6 nomes que são encaminhados ao prefeito municipal, que daí indica 4 desses nomes, ou seja, ele pode excluir 2. O processo é exatamente dessa coisa. O Conselho Diretor se renova pela metade, ou seja, são 8 conselheiros, sendo 2 deles suplente. Agora ficam 4, quem sai sou eu, Dr. Neyton Fantoni, Augusto César Arcuri Antoniazzi e Valéria Cristina Freire, e permanecem no Conselho Márcia Medeiros, o Zé Pereira Monteiro, o Marco Antônio Rocha Silva e o Dr. Osvânio de Oliveira Costa. Espero ter esclarecido as dúvidas. Esclareceu, vereador, e confirmou que havia dito. Inclusive, esses 3 que vão permanecer, os 4 que vão permanecer, 3 são ligados à família Rezec, à administração Web Rezec.
Não são? Uma é mulher do promotor de justiça. Não, também. Mas, inclusive, trabalhou na administração Web Resec. Também. Trabalhou. Quando? A Márcia trabalhou. A mulher trabalhou na administração, sim, senhor. Não sei quando, não me interessa isso, mas trabalhou. Trabalhou como contratada, não como concursada. Não vai divergir o que eu vou dizer, o que eu estou dizendo. O que Vossa Excelência justificou é uma outra referência. Das coisas que Vossa Excelência muito bem explicou, não explicou exatamente aquilo que eu estou colocando. A única referência que eu estou colocando, que é a condução política das coisas. Do interesse de permanecer num grupo, o mesmo grupo ligado ao ex-prefeito de Barretos, mandando, dominando, interferindo dentro do processo de domínio na fundação. Eu espero que haja, senhor vereador, um grupo político aqui em Barretos e um grupo não político aqui em Barretos que apresente nomes, que mescle as coisas. Não é para tirar grupo e botar outro grupo, não, porque senão vai continuar na mesma. Mas que mescle pessoas cujo interesse básico seja voltado à instituição, que já teve por si só, e evidentemente, méritos de muitos, e acho que inclusive de Vossa Excelência, para ter chegado às posições letivas, didáticas que chegou, né, de méritos que chegou, a qualificação de várias faculdades, em níveis, aqueles mais desejados no ensino dentro do Ministério da Educação e Cultura. Mas é isso que a gente espera, que seja voltado para o que seja o interesse da nossa comunidade. Que seja mérito seu, ou que seja mérito de qualquer outro, mas que seja longe, distante dessa visão que eu entendo, continuo entendendo, e acho que vai continuar sendo sempre, se nós não nos posicionarmos com o interesse básico da nossa cidade. Enquanto nós tivermos o interesse, ainda prevalecendo o interesse de grupo, e que faz o favor de distorcer um monte de fatos, e nesse aspecto aí não acho que haja um grupo igual ou desigual, não, acho que é todo mundo igual mesmo, de distorcer as coisas para buscar as coisas para o próprio interesse, quase sempre em prejuízo da nossa cidade. Então, nesse aspecto, o único discordante de Vossa Excelência, porque há muitas coisas que, em parte, eu considero por minha própria dificuldade de acompanhar fatos, de ir lá dentro, olhar e analisar, e outras até porque eu tenho outros interesses para os quais eu estou voltado. Mas não vou questionar sobre esse aspecto. Vou questionar sempre aquilo que Vossa Excelência frisou e não me respondeu, né, no sentido de que o caráter político é, infelizmente, o que ainda impera por lá. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Olímpio Jorge Nabem Uripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que nos honra. Primeiramente, senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela feliz ideia de nos trazer a sua casa, que é a Câmara e aqui. E a gente está bem acomodado, a população hoje preencheu todos os espaços. Eu fico muito feliz de ver a participação da população com relação ao nosso trabalho. E dizer que, com relação ao questionamento do André, em relação à faculdade de ser direito público ou privado, nós recebemos as suas informações, já foi discutido outras vezes na Câmara, através de pessoas ligadas, que nos disse que realmente a faculdade era de direito público. Realmente é uma dúvida que pera em nossas cabeças. Mas o importante é dizer que você vem fazendo um brilhante trabalho, isso ninguém vai duvidar, e das conquistas que você vem trazendo também. Mas eu acho que, em se tratando daquilo que o Kiko falou, houve muito questionamento na FEB durante todo esse período com relação à bolsa de estudo, e nós, como homem público, político, somos e fomos muito cobrados com relação à participação dentro da FEB, existo. Mas, infelizmente, a gente não tinha essa parceria, essa facilidade que nós estamos tendo hoje, de estar com você, de estar questionando, de colocar a público tudo aquilo que nós vivenciamos todo nesse período. Infelizmente, fomos colocados de lado. E a Câmara, que tem o poder de estar fiscalizando, de estar questionando, nós questionávamos, sim. Só que nós, como o doutor Kiko, não obtínhamos resposta. Tanto é que, uma vez, na Câmara, no ano retrasado passado, você veio numa reunião à parte para nos explicarmos como que funcionava a FEB, né, Kiko, um questionamento que você fez. Então, eu acho que nós vamos fazer a nossa parte aqui e achamos que, pelo parecer, podemos estar errado ou não, que a FEB é de direito público, na minha maneira de entender,
tanto é que quem nomeia é o prefeito, e assim por diante. E esperamos que a população possa realmente sanar todas essas dúvidas. Quer uma parte? Quero só para esclarecer, uma única coisa que eu esqueci de dizer, inclusive dentro de toda essa discussão jurídica, quando entrou e houve uma liminar da juíza de Barretos para que a fundação continuasse funcionando como de direito privado, a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal de Barretos entraram com agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça. Segunda-feira passada ele foi julgado. Por unanimidade, a Câmara e a Prefeitura perderam o agravo de instrumento, porque o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também reafirmou que ela é privada. Então, realmente, a parte jurídica não compete a nós temos um jurídico da Câmara, nós questionamos a posição dele, a gente analisa através do Dr. Otávio, um advogado, a gente vai questionando para buscar uma solução, mas é um assunto polêmico. Então, a gente entende que, mais cedo ou mais tarde, isso aí vai ser solucionado. Eu só espero que a população barretense, os alunos que estudam a FEB, que querem estudar, possam realmente se beneficiar da decisão que for tomada de uma forma legal e, assim, poder ver no olhar, né, Minaré, nas famílias que tanto nos cobram as dificuldades que tem de poder estar estudando o seu aluno e ver, através da prefeitura, eu acho agora com outra ideia, com outra cabeça, poder também estar beneficiando aqueles alunos com bolsa, e é o que eles mais cobram da gente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador André Rezec. O vereador Existo solicita, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, a apreciação da matéria em segunda discussão e votação na noite de hoje. Está em discussão a solicitação do vereador. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão contra o voto do vereador André Rezec. O vereador Cipriano solicita apreciação e redação final na noite de hoje. É regimental, eu coloco em votação, os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em discussão. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por redação final o projeto de lei. Projeto de lei número 048, prefeito municipal. Autoriza o Poder Executivo a repassar a título de subversão à Santa Casa de Misericórdia de Barretos a importância mensal de R$ 140 mil, durante o período que especifica e dá outras providências. A comissão permanente elaborar pareceres favoráveis. O membro da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, André Luiz Rezec, elaborou o parecer em separado apresentado a emendas aditivas do projeto de lei. O vereador João Alberto Minaré solicita dispensa da leitura dos pareceres favoráveis. O primeiro secretário procederá à leitura do parecer separado do vereador André Luiz Rezec. Manifesto-me separado, meus ilustres pares, apenas para apresentar emendas ao projeto por achar necessário e imprescindível para que possamos fiscalizar efetivamente o gasto de dinheiro público a ser repassado pela Santa Casa de Misericórdia. Emenda substitutiva ao artigo 2º. Artigo 2º. A liberação do repasse fica condicionada à apresentação mensal de balancete analítico no prazo máximo de 30 dias de sua efetivação. Inclusão do parágrafo único, artigo 2º, com a seguinte redação: o Poder Executivo Municipal encaminhará mensalmente à Câmara
cópia dos balancetes analíticos apresentados pela Santa Casa de Misericórdia de Barretos. É o parecer. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 27 de junho de 2005. André Luiz Rezec, vereador. É duas, né? Você vai proceder a leitura da outra. Desculpa. Está... Não, tá falando... Uma é pedir que a primeira... Eu solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura novamente. Entendeu? Por favor, eu solicito ao primeiro secretário, respeitosamente, que proceda a leitura novamente. Emenda substitutiva ao artigo 2º para que passe a ter a seguinte redação. A liberação do repasse fica condicionada à apresentação mensal do balancete analítico no prazo máximo de 30 dias de sua efetivação. Inclusão do parágrafo único ao artigo 2º com a seguinte redação. O Poder Executivo Municipal encaminhará mensalmente à Câmara Municipal cópia dos balancetes analíticos apresentados pela Santa Casa de Misericórdia de Barretos. Com a palavra o vereador Dr. Cael. Só fiz uma pergunta. Só para esclarecer, que o da Fundação ainda vai entrar o projeto. Sim. Eu só fiz uma pergunta, provavelmente antirregimental, você está entendendo? Sem problema. Mas eu gostaria de saber, talvez ferindo o regimento, se essa emenda também está no repasse seguinte. Não. Não, é só para a Santa Casa. Só para a Santa Casa. É só a Santa Casa que merece a fiscalização. Está em discussão o projeto e as emendas elaboradas pelo vereador André Luiz Rezec. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa. Dr. Cael, por que eu apresentei essa emenda? Eu acho que todos de Barretos sabem das dificuldades da Santa Casa e todos de Barretos sabem da necessidade que a Santa Casa tem para Barretos. Eu acho que tem sim que se ajudar a Santa Casa, apoio o projeto, só que também não é notícia para ninguém que vira e mexe, existe médico, o corpo clínico da Santa Casa denunciando, médicos paralisando atendimento, os anestesistas paralisando, uma série de problemas. O que nós não vemos na Fundação Pio XII. Então, eu acho que nada mais justo do que... Existe até um ditado popular que diz que a gente tem que ajudar a pescar e não dar o peixe. Nós estamos dando peixe. O mínimo que eu acho que se nós estamos dando peixe é saber como está sendo feito, mesmo porque você começa a repassar R$140 mil mensais à Santa Casa durante um período e depois para. Isso tem alguma forma de, primeiro, ou ver o que está acontecendo, o que vai ser suprido, o que vai ser feito com esse dinheiro, e até para ver o que nós podemos ajudar. Eu acho que realmente a Santa Casa, como acabou de ser dito da Fundação, por exemplo, a Santa Casa não é fiscalizada pela Câmara. Da mesma forma que se entende hoje, aí esse é o posicionamento da Justiça até o presente momento, porque não há liminar no caso da Fundação, que não é fiscalizada, mas não há dinheiro público. A partir do momento que nós estamos colocando a quantia de R$140 mil, eu acho justo que se preste conta de onde está indo o dinheiro e para que está sendo gasto. Porque isso da série é uma série de rumores. Por exemplo, quem não se lembra que no começo do ano, o senhor prefeito... Vereador André, desculpa, eu quero parabenizar e agradecer a presença dos alunos de curso de cozinha básica que veio nos visitar. Me desculpa, procede. Quem não se lembra na campanha eleitoral que o prefeito Emanuel prometeu o pronto-socorro materno-infantil? Quem não se lembra que ele anunciou a construção? Logo depois, quando se falou que não tinha feito licitação, a Santa Casa veio a público e falou, não, a Santa Casa que está fazendo a obra. Nessa casa mesmo, quando o vereador João Minaré apresentou um projeto parabenizando o prefeito, que eu fiz esse questionamento, eu me lembro que o vereador Kiko estava na tribuna e falou, não, mas agora como o prefeito está pagando em dia, não tem mais problema a Santa Casa. E a gente vê que não é bem assim. Então a gente tem algumas coisas
desencontradas. Eu acho justo que a partir do momento, mesmo porque, se for ver, o valor desse projeto é de R$140 mil. E o da Fio 12 é R$30 mil mensais? R$7 mil mensais. Então, R$7 mil mensais não é uma quantia tão vultosa assim. Agora, R$140 mil mensais é uma quantia, sim, que deve ser fiscalizada. Devemos saber para onde está indo, onde está gastando. Se precisar de mais, eu acho até que investir. Porque quando a população fica doente e precisa, vai parar na Santa Casa. Hoje, infelizmente, tem fila, tem uma série de coisas que pode ser que resolva, pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai resolver o problema ou vai só tampar buraco? Eu não sei. E ninguém sabe responder ao certo. Então, eu acho justo que por uma quantia de R$140 mil, eu acho que é até difícil comparar R$140 mil para a Santa Casa e R$7 mil para o hospital, para Pio 12. Então, realmente, se nós formos ver no final do projeto, a quantidade de dinheiro é realmente uma quantidade de R$980 mil que vão ser repassados à Santa Casa, e que eu acho que a população de Barretos, não só o Poder Executivo, o Poder Legislativo, tem que saber para que está sendo gasto, onde está sendo gasto, e se realmente vai estar ajudando a ensinar a pescar o peixe, ou se só vai estar dando peixe e criando mais um buraco para frente. Continue a discussão com a palavra o vereador Existo. Com a palavra o vereador Dr. Oswaldo Cael. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, munícipes que nos acompanham na galeria, mais aconchegante, mais próximo. Eu quero dizer uma coisa, que não existe, eu acho que o mérito de qualquer situação não é por ser mais ou ser menos. Nós não queremos lembrar aquelas histórias que foi contado pelo Juca Chaves. Um cidadão estava voltando de viagem internacional, num avião, e do lado dele não tem nada a ver nem com a Santa Casa e nem com a Fundação Pio 12, isso que eu vou dizer. E do lado dele tinha uma mulher muito bonita. Ele perguntou: quando a gente chegar no nosso destino, eu queria passar uma noite com você. A moça: mas você está mexendo um cara de quê? Eu te dou $5 mil, mas de modo algum. $15 mil, de modo $30 mil, não, tudo bem. Então, não é a questão do valor que se determina alguma coisa. Eu acho que se a gente pretende alguma fiscalização em 140, ou em 7, 80 ou 15, tem que ser feito da mesma maneira. Eu entendo que nem a Santa Casa, nem a Fundação Pio 12 precisa disto, porque o que tem sido demonstrado pela administração da Fundação Pio 12 e pela administração atual do Ibrahim Martins da Silva na Santa Casa é uma lisura e uma transparência muito grande. Não existe nenhum médico de qualquer especialidade que esteja em atraso com a Santa Casa. Tudo que foi produzido por qualquer médico de qualquer especialidade, desde que o Ibrahim está administrando, está sendo rigorosamente pago. As greves que estão acontecendo, as paralisações, é devido à nova dinâmica de plantões que estão acontecendo, devido a determinações mais recentes do Conselho Federal de Medicina, que exige a permanência de 5 médicos de especialidades diferentes nos pronto-socorro dos hospitais, de hospitais maiores. Barretos, a Santa Casa de Barretos é um hospital de referência regional. Então, a classe médica, tentando atender às determinações do Conselho Federal de Medicina, está tentando colocar as 5 especialidades de plantão remunerado. Atualmente, o que se fazia, e a anestesia já conseguiu entrar dentro desse novo esquema,
a ortopedia também já conseguiu entrar dentro desse novo esquema, é o plantão à distância remunerado, que você sabe que não se fazia isso. E na Santa Casa, pela própria característica do hospital, de ser um hospital filantrópico, um hospital de misericórdia, onde os médicos que são admitidos, eles não têm nenhuma participação em termos de doação financeira para o hospital. Então, quando todos foram admitidos, e eu também, quando fui admitido como médico, em 1977, nós nos prontificamos a dar cobertura dos plantões. E eu, desde 1977 até hoje, eu faço plantão de cirurgia na Santa Casa. Cirurgia do trauma e cirurgia geral e torácica. E eu não recebo pela Santa Casa o plantão que eu faço. Eu recebo por aquilo que eu produzo. Porque atualmente não tem nada de graça. Quando alguém fala que o hospital X ou Y faz coisa de graça, não faz não. Tudo é pago pelo SUS. Pouco ou não, mas tudo é pago pelo SUS. Então, o que o cirurgião ganha no seu plantão é a produção. Ele faz se eu opero uma pessoa que foi baleada no tórax ou no abdômen, eu vou receber por aquilo que o SUS paga por aquela cirurgia. Se for algum convênio, eu recebo pelo que o convênio paga. Agora, com essa nova determinação do Conselho Federal de Medicina, está havendo esse movimento dos médicos, anestesistas já conseguiram, ortopedistas conseguiram, e o próximo a se reunir é o grupo da cirurgia geral. Agora, eu queria fazer um comentário bem rápido, que em nada, em absolutamente nada, pode se comparar Santa Casa de Misericórdia de Barretos, ou qualquer Santa Casa de qualquer cidade, com um hospital do porte da Fundação Pio XII. A Fundação Pio XII é um hospital diferenciado, de tratamento de uma patologia diferenciada, que é o câncer. A Fundação Pio XII é um dos 5 hospitais de referência do Brasil para tratamento de câncer. A Fundação Pio XII conta, assim como outros hospitais para tratamento de câncer, conta com recursos que não se pode nem comparar com o que vem para as Santas Casas, inclusive a de Barretos. Porque Santa Casa, toda cidade tem. Então, quando alguma dupla sertaneja ou algum artista ele vai fazer alguma campanha, ele não vem fazer campanha ou um show que vai doar para a Santa Casa de Barretos. Porque na cidade dele também tem Santa Casa. Agora, para o hospital de câncer é diferente, porque são poucos. E, então, merece. Então, se faz essas campanhas, e o hospital da Fundação Pio XII, como os outros hospitais de câncer que a gente conhece, recebe essas doações, que, graças a Deus, ajuda a mantê-los. E muito bem. É um hospital considerado de primeiro mundo por tudo que tem lá dentro. Não pode nem comparar uma coisa com a outra. E o que se faz lá, e que se faz com muita competência, recebe também pela tabela do SUS. E a tabela do SUS para oncologia, para câncer, é muito maior, mas muito maior, do que a tabela do SUS para tratamento geral, para a cirurgia geral. O cirurgião que faz uma cirurgia de estômago na Santa Casa, por uma úlcera, recebe X. Por um tumor, recebe às vezes 3 vezes mais. É uma tabela diferenciada porque exige algumas coisas, um tratamento mais prolongado e tudo mais. Então, a gente não pode comparar. Agora, depois que a Fundação Pio XII expandiu, recebeu mais gente, houve, evidentemente, como era de se esperar pelo próprio tratamento hospitalar, cuja tabela do SUS é ridícula para qualquer tipo de hospital, seja Santa Casa, ou seja o hospital de câncer, o que a tabela de SUS paga não dá para cobrir os gastos. Exatamente por isso, o hospital da Fundação Pio XII começou a ter dificuldades de manutenção. O próprio diretor, uma pessoa dinâmica, de grande capacidade administrativa, Henrique Prata, várias vezes disse na imprensa, saindo nas imprensas de Barretos e de fora de Barretos, que o déficit da Fundação Pio XII estava sendo de 1 milhão por mês.
Acho que todos nós já lemos isso no jornal. Porque a tabela do SUS é ridícula para isso daí. Para a Fundação Pio XII e para os outros hospitais, como a Santa Casa. Inclusive, eu recebi a resposta de requerimento que eu encaminhei ao Congresso Nacional para que seja feita uma pressão para que a tabela de SUS seja reajustada. E as lideranças do Senado e da Câmara Federal estão... Mais 5 minutos para terminar, vereador. Estão respondendo. Estão respondendo o nosso requerimento no sentido de que se vai tentar realmente mudar essa tabela de SUS, que eu acho uma coisa muito séria, uma coisa muito importante. Então, eu entendo, eu fiz isso daqui, eu fiz esses comentários para dizer que eu tenho uma grande admiração pela Fundação Pio XII, inclusive, gostaria até de fazer parte da equipe de cirurgia de lá, porque quando eu vim para Barretos, eu até vou dizer uma coisa que poucos sabiam, quando eu vim para Barretos, os meus professores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, todos eles, professores de cirurgia, me deram carta de recomendação ao Dr. Paulo Prata, lá do Hospital da São Judas Tadeu, da 20 com a 31. Mas, por outros motivos, eu acabei ficando na Santa Casa e estou na Santa Casa até hoje. Mas, mesmo assim, eu defendo os dois hospitais dentro das minhas possibilidades, com todas as minhas forças, que eu acho que o Hospital da Fundação Pio XII é um orgulho nacional, e exatamente por ser um orgulho nacional, a gente sabe que 90% a 95% das pessoas atendidas na Fundação Pio XII, 90% que seja, vem de outras cidades. Mais ou menos isso, eu não sei em termo, mas que seja vai ser em torno disso. Vem de outros municípios. E na Santa Casa é o contrário. 90% a 95% são pessoas de Barretos. E são pessoas que às vezes vão lá para a Santa Casa e não tem nem o que comer. Alguns, quando tem alta, até implora para ficar mais uns 2 dias. Então, por isso que eu acho que é um dever do barretense ajudar a Santa Casa. Porque não vai estar ajudando a administração e nem os médicos que trabalham lá. Vai estar ajudando aqueles que necessitam e que vão depender da Santa Casa algum dia. Quem já esteve internado na Santa Casa, e eu aqui vejo alguns que já estiveram e que já foram acompanhar os seus parentes, sabe exatamente isso que eu estou dizendo. Tem algumas enfermarias do hospital que, às vezes, a realidade é muito triste. Então, nós temos que tentar ajudar. O SAI agora vai entrar com uma campanha para tentar obter um pouco de recursos para a Santa Casa. Eu acho que é um dever do barretense ajudar a Santa Casa. Então, eu não conversei com o Emanuel sobre esse repasse, mas eu acredito que essa diferença de repasse para a Santa Casa e para a Fundação Pio XII talvez seja pelo percentual de barretense que é atendido no hospital e que é atendido no outro. Porque se fosse pela importância, pelo tamanho, por aquilo que o hospital representa para o Estado e para a nação, o que teria que dar para a Fundação Pio XII seria infinitamente superior ao que teria que ser dado para a Santa Casa. Não pode nem comparar uma coisa com outra. E não se pode realmente comparar a tecnologia, toda a aparelhagem que tem na Fundação Pio XII com aquilo que tem na Santa Casa. Só que a Fundação Pio XII tem outros recursos. Além de verbas que vêm do Estado e da União, tem outros recursos. Tem doações das mais variadas. Leilões, shows e tudo mais. E se mantém, graças a Deus, se mantém muito bem, apesar do déficit que estava tendo nesses meses. A última notícia que nós tivemos pelo jornal foi que no último mês não houve déficit. Parece que equilibrou, teve um saldo positivo pequeno. Porque tem outros recursos. Agora, em termos de administração, André, evidentemente, eu estou dizendo aqui, não como político, eu estou dizendo como cidadão e como rotariano que eu sou,
e que foi apresentado no Rotary pelo Ibrahim, em 1987. Eu acho, embora eu entendo que nem haveria necessidade disto, acho que eles vão apresentar os balancetes. Eu acho que a gente deveria manter o mesmo tipo de conduta em relação a um hospital e em relação ao outro. O mesmo tipo de respeito em relação a um e em relação ao outro. Então, por isso que eu acho que se faz uma coisa para um, vamos fazer para o outro também. Só isso que eu gostaria de dizer. Quer a parte? Para encerrar, doutor Cael. Caro colega Cael, está aqui o doutor Kiko, médico. Nós sabemos realmente do trabalho que você faz na Santa Casa. Nós sabemos do trabalho do Ibrahim, que está na frente da Santa Casa, não é à toa, por muitos anos. Nós sabemos do trabalho do Henrique Prato na Fundação, tanto é que no Congresso